Eu achava que ajudar minha família era um ato de amor. Desde os 23 anos, eu pagava o aluguel da casa onde meus pais e minha irmã moravam. Nunca reclamei, nunca atrasei. Até o dia em que um áudio enviado por engano no grupo da família mudou tudo. Nele, meu pai ria e me chamava de vaca leiteira, enquanto minha mãe concordava e minha irmã zombava ao fundo. Pior ainda foi ver o coração vermelho que ela mandou logo depois. Naquele instante, percebi que, para eles, eu não era filha, era um banco ambulante. Mas o que eles não sabiam é que, a partir daquele áudio, tudo mudaria. Eu ficaria em silêncio por um tempo, até o dia em que a cobrança do aluguel chegasse, e eles descobrissem o preço real do desprezo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Larissa, tenho 29 anos, moro em São Paulo e trabalho como analista financeira em uma empresa de importação. Desde os 23, sou eu quem paga o aluguel da casa onde moram meus pais e minha irmã, Bruna. Faço isso porque, quando me formei, meu pai ficou desempregado e minha mãe dizia que o dinheiro dele não dava mais para nada. Na época, eu me sentia útil, até orgulhosa de poder ajudar. Mas hoje, olhando para trás, percebo que aquele gesto foi o começo de uma prisão disfarçada de gratidão. Durante anos, fui a responsável por manter o teto sobre as nossas cabeças. Todo dia 5, eu transferia o valor do aluguel, R$ 3.200, para a conta da imobiliária. Meu salário era apertado, mas eu dava um jeito. Evitava saídas, cortava o cartão de crédito, deixava de viajar. Enquanto isso, meus pais viviam como se nada faltasse, pediam delivery quase toda noite, compravam vinho, presenteavam Bruna com roupas novas e até bancaram o cursinho dela quando decidiu se reencontrar profissionalmente. Eu só observava, calada, tentando me convencer de que estava tudo bem. Bruna sempre foi a queridinha. 3 anos mais nova, nunca precisou trabalhar de verdade. Mudava de curso como quem muda de roupa, dizia que o mercado era cruel com os criativos, e minha mãe achava lindo o jeito livre dela de viver. Quando eu questionava, escutava: Larissa, você é muito dura. Sua irmã tem um espírito artístico, diferente do seu. Meu pai apenas concordava em silêncio, como se o esforço que eu fazia fosse uma obrigação moral. As coisas começaram a mudar em uma sexta-feira à noite. Eu estava em casa, sozinha, preparando um macarrão simples, quando o celular vibrou com uma notificação do grupo da família no WhatsApp. O nome do grupo era Família Santos. Sorri automaticamente, achando que fosse alguma foto antiga ou piada boba do meu pai. Mas o que chegou foi um áudio de quase 2 minutos. O primeiro som foi a voz dele, rindo. Sabe o que a Larissa é, Marisa? Uma vaca leiteira. Minha mãe respondeu, entre risadas, e das boas. Todo mês pinga direitinho o aluguel. Se parar, a gente põe ela pra fora da família. Meu coração parou. Senti um aperto no estômago, como se o chão tivesse desaparecido. No fundo do áudio, ouvi Bruna gargalhando, e em seguida, a voz dela: Ai, mãe, não fala assim. Tadinha, vai que ela ouve. Meu pai respondeu, debochado: ela nunca percebe nada. É um fardo útil, só isso. O áudio terminou com risadas abafadas. Minhas mãos tremiam. Por reflexo, cliquei para ouvir de novo, achando que talvez tivesse entendido errado. Mas não. Estava tudo lá, das vozes, o tom, o desprezo. 30 segundos depois, apareceu uma nova mensagem no grupo. Bruna mandou um coração vermelho. Fiquei olhando para a tela sem saber o que fazer. Nenhum deles apagou o áudio. Nenhum pediu desculpas. Nenhuma explicação. Silêncio total. Eu saí do grupo e fiquei sentada no sofá, imóvel, ouvindo o eco das palavras do meu pai: vaca leiteira, fardo útil. Passei a noite em claro. Cada lembrança vinha como um soco: os dias em que eu pagava o aluguel com o salário atrasado, os jantares em que eles pediam comida cara enquanto eu comia miojo, os obrigados frios que soavam mais como obrigação do que gratidão.
Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e a alma doendo. Pela primeira vez, olhei para aquele gesto que sempre chamei de ajuda e percebi que era exploração. Eles não me viam como filha, eu era um banco ambulante. Mas o pior ainda estava por vir. No sábado de manhã, acordei com o sol atravessando as cortinas e o coração pesado. A primeira coisa que fiz foi abrir o WhatsApp. O áudio ainda estava lá, e ninguém tinha apagado. Nenhuma explicação, nenhuma tentativa de disfarçar. Só o silêncio cínico de quem não se arrepende. Fechei o aplicativo e encarei meu reflexo no espelho da sala. O rosto cansado, os olhos vermelhos. Eu parecia uma estranha. Pela primeira vez, senti vergonha não do que eles disseram, mas do quanto eu tinha permitido. Peguei meu notebook e abri a planilha onde eu controlava minhas finanças. Em 4 anos, eu havia pago R$ 153.600 em aluguel. Quase o valor de entrada de um apartamento pequeno. E o mais cruel, o contrato estava no nome da minha mãe. O imóvel nem sequer estava vinculado a mim. Eu pagava tudo, mas não era dona de nada, nem da chave, nem do reconhecimento. Passei o dia inteiro evitando o celular, mas no fim da tarde, minha mãe me ligou. Larissa, você não mandou o comprovante do aluguel. Tá tudo bem? A voz dela era calma, como se nada tivesse acontecido. Respirei fundo antes de responder. Tá tudo bem, mãe. Só estou resolvendo umas coisas. Então tá bom, mas não atrasa, viu? O proprietário não gosta de demora. Ela desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei parada com o celular na mão, sentindo o sangue ferver. Era impressionante a naturalidade com que ela me cobrava. Nenhuma menção ao áudio, nenhuma sombra de arrependimento. Foi ali que eu decidi que não mandaria o dinheiro naquele mês. Queria ver o que aconteceria quando a vaca leiteira resolvesse secar. Durante a semana, mantive a rotina como se nada tivesse acontecido. Trabalhei, almocei sozinha, fui à academia, mas a raiva latejava por dentro. No escritório, percebi que eu rendia menos. Cada e-mail que chegava, cada planilha que eu abria, me lembrava de quantas vezes eu tinha deixado de comprar algo simples, um livro, uma roupa, para sustentar quem ria de mim pelas costas. Na quinta-feira, às 9 da manhã, meu telefone tocou de novo. Era meu pai. Larissa, o aluguel venceu ontem. O que aconteceu? Aconteceu que eu cansei, pai. Do outro lado, silêncio. Depois, a voz dele endureceu. Como assim? Você vai deixar a gente na rua? Rua? Vocês têm condições de trabalhar, têm saúde. Eu é que me viro sozinha. Só não vou mais sustentar ninguém. Ele deu uma risada curta e seca. Você sempre foi ingrata. Tudo que tem, teve porque sua mãe e eu te criamos. Agora que pode ajudar, vira as costas. Me criaram. Vocês me usaram. Desliguei antes de ouvir a resposta. O resto do dia foi um turbilhão. Recebi dezenas de mensagens da minha mãe. Sua irmã tá desesperada. Você vai destruir nossa família. Pense bem, filha. Nenhuma delas dizia me desculpe. Nenhuma. Naquela noite, minha irmã me mandou um áudio particular. Larissa, pra que isso tudo? Foi só uma brincadeira, você tá exagerando. Uma brincadeira? Respondi, fria. Então me chama de vaca leiteira na frente dos outros, quero ver se você ri igual. Ela ficou muda por alguns segundos antes de responder. Você sempre foi sensível demais. Bloqueei o número dela. Nos dias seguintes, o silêncio da casa deles virou barulho nas redes. Minha mãe começou a postar frases enigmáticas: a ingratidão dói mais que a pobreza, filhos que esquecem dos pais colherão o mesmo abandono. Amigos e vizinhos comentavam, enviando mensagens de solidariedade para ela. E eu, que tinha sustentado aquela casa por anos, virei a vilã da história. Só que eu não pretendia me explicar. Nem precisava. Eu tinha provas, todos os comprovantes, os extratos, as transferências.
E, acima de tudo, tinha o áudio salvo em 3 lugares diferentes. Um arquivo pequeno, mas poderoso o suficiente para desmontar o teatro de perfeição que minha família fazia questão de sustentar. Na segunda-feira, recebi uma ligação inesperada do dono do imóvel. Dona Larissa, eu tentei contato com sua mãe, mas não consegui. O pagamento do aluguel está atrasado. Eu sei. Respondi calmamente. A partir de agora, pode me considerar fora desse contrato. Entendo, mas quem vai assumir a locação? Eles. Que resolvam. Ele suspirou do outro lado da linha, entendendo mais do que eu disse. Naquela noite, sentei no sofá, abri meu notebook e comecei a escrever. Não uma carta de raiva, mas um relato detalhado de tudo que eu havia feito por eles. Desde o primeiro aluguel pago até o último centavo. Juntei comprovantes, datas e até prints do grupo de família. Não sabia exatamente para quê, mas algo dentro de mim dizia que em breve precisaria disso. O que eu não imaginava era que, poucos dias depois, meu pai faria algo que transformaria completamente o rumo da minha vida, e dessa vez, não haveria volta. Na semana seguinte ao rompimento, eu vivia entre o alívio e o medo. Parte de mim se sentia livre por ter finalmente dito não, mas outra parte ainda esperava o caos que viria. E ele não demorou. Na segunda-feira, ao chegar ao trabalho, encontrei uma mensagem da minha chefe no e-mail. Sua mãe ligou aqui, disse que você estava passando por um problema familiar e pediu para te liberarmos mais cedo. Senti o corpo gelar. Ela havia ligado no meu emprego, como se eu fosse uma criança. Peguei o telefone e liguei de volta, furiosa. Mãe, o que foi isso? Eu só estava preocupada. Você anda estranha, sumida. Sumida? Vocês me chamaram de vaca leiteira e fardo inútil, e ainda quer que eu sorria? Larissa, você está levando as coisas a um extremo. Foi uma brincadeira, seu pai não quis dizer daquele jeito. Respirei fundo. Se foi brincadeira, por que ninguém apagou o áudio? Silêncio. Depois, o tom frio dela, porque ninguém tem nada a esconder. Desliguei. Não havia mais nada a dizer. Naquela noite, enquanto jantava sozinha, recebi uma notificação no Instagram. Bruna havia postado uma foto no sofá da casa, legenda, Deus sabe quem é de verdade. Nos comentários, minha mãe escreveu, filhos ingratos esquecem quem os criou. E meu pai completou com aplausos. Foi como levar outro soco. Eles estavam virando a história publicamente, e eu, que havia sustentado tudo, virava o vilão para os olhos de quem não sabia da verdade. Mas não demorou para o rumor chegar aos ouvidos de quem sabia demais. No dia seguinte, recebi uma mensagem privada de Tânia, a proprietária do imóvel. Oi, Larissa. Sua mãe me procurou dizendo que você não vai mais pagar o aluguel. Queria te agradecer por todos esses anos. Sempre foi pontual. E, preciso te contar algo que achei estranho. Ela me explicou que, há 3 meses, minha mãe tentava renegociar o contrato em nome próprio, dizendo que eu não ajudava mais. Inclusive, havia pedido desconto, alegando estar passando por dificuldades. Tânia desconfiou, mas não quis se meter. Fechei os olhos, sentindo a raiva subir. Minha mãe já vinha se preparando para me descartar fazia tempo. Eu era só meio de pagamento conveniente até que ela conseguisse se virar sozinha, ou até que eu deixasse de ser útil. Na quinta, o inevitável aconteceu. Meu pai me ligou de um número diferente. Larissa, precisamos conversar. Não tem mais nada para conversar, pai. Tem sim. A dona da casa está ameaçando despejo. Você vai deixar a gente na rua? Eu não estou deixando ninguém na rua. Só não vou pagar mais o preço do desprezo. Olha, não faz isso. Sua mãe não está bem. Engraçado, ela estava ótima rindo de mim. O silêncio dele durou tanto que achei que tivesse desligado. Então ele disse algo que nunca vou esquecer: você devia agradecer por ainda ter uma família. E desligou. Naquela noite, fui para o meu apartamento e comecei a imprimir todos os comprovantes de transferência. 4 anos, 48 pagamentos.
Encapei tudo com plásticos e organizei em pastas. Eu não sabia exatamente o que faria, mas queria estar pronta. 2 dias depois, uma vizinha da casa dos meus pais, Dona Silvia, uma senhora gentil que me via crescer, me mandou mensagem: "Filha, desculpa me meter, mas tua mãe está dizendo para todo mundo que você sumiu com o dinheiro do aluguel. Que ela vai te processar." Ri com amargura. O roteiro da vítima já estava pronto. No domingo, decidi ir até a casa deles. Precisava encarar o que restava. O portão ainda era o mesmo que eu mandei pintar meses antes. Toquei a campainha. Meu pai abriu a porta com cara de quem engoliu veneno. "O que você quer aqui?" perguntou. "Ouvir de vocês o que pretendem fazer. Não precisamos te dar satisfação. Você que abandonou a família." "Abandonei? 4 anos pagando esse teto e vocês me chamam de fardo." Minha mãe apareceu na sala, de braços cruzados. "Larissa, chega de drama. A gente estava brincando, você não entende ironia." "Ironia é eu ter acreditado em amor enquanto vocês contavam dinheiro às minhas custas." Bruna entrou na sala segurando o celular, filmando discretamente. "Tá vendo?" ela disse, rindo. "É isso que eu digo, mãe. Drama pra tudo." "Pode filmar à vontade, Bruna." Respondi. "Mas posta com a legenda certa: a filha que sustentou a casa por 4 anos foi chamada de vaca leiteira." Ela baixou o telefone, sem graça. O olhar do meu pai queimava. "Sai da minha casa." "Ah, agora é sua casa." Sorri de leve. "Foi o que eu mais paguei na vida e nunca foi minha." Saí sem olhar para trás. A rua parecia mais silenciosa do que nunca, mas dentro de mim havia um barulho novo, o som da decisão. Eu não voltaria. No dia seguinte, pedi ao banco um extrato completo dos pagamentos feitos nos últimos 4 anos e agendei horário com uma advogada. Ainda não sabia se moveria um processo, mas queria entender quais eram meus direitos. Foi nessa reunião que descobri algo que mudou completamente a perspectiva. Juridicamente, eu poderia comprovar a contribuição financeira constante e solicitar ressarcimento parcial, já que o aluguel estava no nome da minha mãe, mas todo o valor partirá de mim. E mais, se houvesse difamação pública, como os posts nas redes, caberia indenização por danos morais. Saí do escritório com a sensação de que, pela primeira vez, o poder não estava nas mãos deles. Eu podia reagir. E foi exatamente o que decidi fazer. Na segunda-feira seguinte, acordei decidida. Não ia mais esperar reações, nem explicações. Eles tinham me exposto, me ridicularizado e ainda tentavam reverter a história. Agora, quem controlaria a narrativa seria eu. Passei a manhã reunindo todos os prints das postagens da minha mãe e da Bruna. Comentários, legendas, curtidas, tudo. Também anexei o áudio original, aquele em que meu pai me chamava de vaca leiteira enquanto as duas riam. Organizei tudo no arquivo só e encaminhei para a advogada, doutora Helena, com um bilhete curto: "Quero entender o que posso fazer legalmente." À tarde, Helena me ligou. "Larissa, o caso é sério. Há base para ação por difamação e danos morais, e você ainda pode pedir restituição parcial dos valores pagos do aluguel. Mas preciso que você esteja preparada emocionalmente. Esse tipo de processo mexe com feridas antigas. Eu já vivi o pior." Respondi. "O resto é consequência." 2 dias depois, o primeiro movimento aconteceu. Minha mãe me mandou mensagem: "Fiquei sabendo que você procurou advogado. É isso mesmo? Quer envergonhar a própria família?" Ignorei. Em seguida, foi a vez de meu pai: "Vai mesmo levar a gente para a justiça, Larissa? Olha o que está fazendo com sua mãe." E, por fim, Bruna, você sempre quis ser a vítima. Agora tá conseguindo o que queria. Parabéns. Não respondi a nenhum deles. Bloqueei os 3. No trabalho, tentei manter o foco, mas minha cabeça fervia. As memórias se misturavam, o esforço, o silêncio, a culpa. Tudo que eu tinha suportado sem reclamar.
Agora, era diferente. Pela primeira vez, o medo deles não era de perder o aluguel, e sim de perder as máscaras. Na sexta-feira, recebi uma ligação de número desconhecido. Larissa? Aqui é o Pedro, advogado do seu pai. Ele quer tentar um acordo. Fiquei muda por alguns segundos. Acordo? Depois de tudo que fizeram comigo? Eles estão arrependidos. Querem conversar, evitar escândalo. Respirei fundo. Então diga a ele que arrependimento não paga aluguel. Desliguei. Naquela noite, contei tudo à minha melhor amiga, Camila, enquanto jantávamos num restaurante simples. Você tem certeza que quer levar isso até o fim? Ela perguntou, séria. Tenho. Eles precisam entender que não podem humilhar alguém e sair impunes. Mas e se te procurarem de novo? Eu não quero mais conversa. Quero respeito. Enquanto falávamos, o celular vibrou. Uma notificação no Instagram, me marcaram em uma publicação. Abri. Era uma foto da minha mãe na sala da casa, lágrimas escorrendo, legenda, nada dói mais do que ser traída pela própria filha. Mas Deus é justo. Os comentários vinham em ondas, força, Marisa, filhos ingratos não prosperam, essa geração não sabe o que é gratidão. Mas, entre tantas vozes cegas, um comentário se destacava, estranho, conheço a Larissa. Foi ela quem pagou esse aluguel por anos. A maré começou a mudar. Outras pessoas responderam, defendendo-me. Alguns vizinhos, ex-colegas, até conhecidos do trabalho. O post virou um campo de guerra virtual. E, no meio daquilo, percebi algo, a verdade ecoava por si só. No domingo, o inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de Tânia, a proprietária do imóvel. Larissa, só queria te avisar que seus pais saíram do imóvel. Deixaram o lugar vazio, com as contas atrasadas e o portão quebrado. Sério? Sim. Disseram que iam para casa de um parente no interior. E, olha, não sei o que aconteceu, mas parece que teve uma briga feia entre eles antes de sair. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar. Eles tinham fugido do problema, literalmente. No mesmo dia, doutora Helena me ligou novamente. Larissa, seu processo foi protocolado. Agora é esperar a audiência. Mas quero que saiba, a repercussão pode crescer, porque há exposição pública nas redes. Se quiser, podemos pedir liminar para a retirada dos posts. Faça isso. Eu só quero paz. As semanas seguintes foram estranhas. O silêncio dos meus pais era ensurdecedor. Bruna, por outro lado, continuava postando indiretas, se fazendo de vítima. Mas algo começou a mudar, pessoas próximas a ela começaram a questionar. Por que sua irmã teria prints e comprovantes se fosse mentira? Diziam nos comentários. E então, numa terça-feira à tarde, recebi um e-mail inesperado. Assunto: preciso te ver. Remetente: Bruna. Abri, hesitante. Larissa, eu sei que você me odeia, mas preciso falar com você. O pai está mal, a mãe não sai do quarto. Eu não consigo mais lidar com isso. Podemos conversar? Demorei minutos para responder. Se for para manipular, nem adianta. Mas se quiser dizer a verdade, me encontra amanhã, às 10 horas, no café da esquina da Paulista. Na manhã seguinte, cheguei antes. Bruna apareceu 10 minutos depois. Estava abatida, olheiras profundas, o celular nas mãos como se fosse um escudo. Eu vim porque não aguento mais, disse, sentando-se. O pai e a mãe estão brigando todo dia. Eles te culpam por tudo, mas no fundo sabem que erraram. E você? Também acha que erraram? Perguntei. Ela desviou o olhar. Eu ri no áudio, sim. Achei engraçado na hora. Mas depois, percebi que foi cruel. Fiquei em silêncio, esperando mais. Eles estão com medo do processo, continuou. O pai quer desistir de tudo, mas a mãe não deixa. Disse que você destruiu a reputação dela.
Ela destruiu sozinha, respondi. Eu só mostrei o que sempre foi. Bruna suspirou, os olhos marejados. Eu queria pedir desculpas, de verdade. Por um segundo, senti um peso sair dos ombros. Mas logo voltou. Eu aceito o pedido, Bruna. Mas não confunda perdão com convivência. Ela concordou, chorando baixinho. Quando me levantei para ir embora, ela segurou meu braço. Larissa, cuidado. Eles estão planejando algo. Eu ouvi eles falando sobre te processar por difamação antes que você ganhe o caso. Saí dali com o coração acelerado. Aquilo não era arrependimento, já era retaliação. E, no fundo, eu já sabia, meus pais ainda não tinham mostrado o pior. Passei aquela noite quase sem dormir. As palavras de Bruna ecoavam na minha cabeça: eles vão te processar por difamação. O absurdo me fazia rir e tremer ao mesmo tempo. Depois de tudo que tinham feito, já as humilhações, as postagens, o áudio, ainda queriam me transformar na culpada. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Helena. Doutora, minha irmã disse que meus pais vão me processar. Já esperávamos por isso, respondeu ela, serena. É uma estratégia de intimidação. Eles vão alegar que você destruiu a reputação deles ao divulgar o áudio e os prints. Mas não se preocupe. Temos provas de que foi autodefesa moral, uma resposta à exposição que eles próprios criaram. Respirei fundo. Então seguimos. Seguimos, Larissa. E, se eles formalizarem o processo, abrimos um contraponto judicial com todos os comprovantes. Desliguei-me sentindo mais forte, mas o alívio durou pouco. No mesmo dia, recebi uma intimação. Meus pais, representados por um advogado chamado Dr. Álvaro, haviam protocolado uma ação por danos morais e difamação familiar, pedindo R$80 mil de indenização. Li o documento 2 vezes, sem acreditar. Eles realmente estavam dispostos a ir até o fim. À noite, chamei Camila para vir até meu apartamento. Ela trouxe pizza, tentando me distrair. Larissa, é inacreditável o que eles estão fazendo. Eu sei. Suspirei. Mas, de certa forma, já esperava. Eles não suportam perder o controle. E o que você vai fazer? Lutar. Dessa vez, por mim. Nos dias seguintes, tudo virou uma corrida de prazos e documentos. Helena preparava nossa defesa com calma cirúrgica, cada comprovante de transferência, cada print, cada áudio. Ela dizia que a chave estava na proporcionalidade, provar que minha reação foi consequência direta das agressões e humilhações sofridas. Enquanto isso, as redes sociais ferviam. A história já não era segredo. Pessoas comentavam, especulavam, e alguns perfis locais de fofoca começaram a divulgar trechos do áudio. Em poucos dias, meu nome virou assunto em grupos de bairro. Alguns me apoiavam, outros me chamavam de filha cruel. Eu tentava não ler, mas era impossível ignorar. Foi nesse caos que uma mensagem inesperada chegou: Boa noite, Larissa. Aqui é o repórter Eduardo Carvalho, do canal Realidade Brasil. Estamos acompanhando o caso da sua família. Gostaríamos de dar espaço para você contar sua versão. A princípio, pensei em recusar. Mas Helena me orientou de outro modo. Se eles estão te expondo, nada mais justo do que mostrar os fatos. Fale com responsabilidade, sem ataques, apenas com a verdade. Topei. 2 dias depois, gravei a entrevista. Falei com calma, contei que havia sustentado o lar por 4 anos, mostrei parte dos comprovantes, mencionei o áudio, sem detalhes sensacionalistas, apenas o suficiente. O vídeo foi ao ar no domingo. A repercussão foi avassaladora. Em poucas horas, centenas de comentários surgiram: ela é corajosa, ninguém merece ser tratado assim por quem devia proteger. Outros, claro, defendiam meus pais, mas a maioria via a verdade. No dia seguinte, recebi uma mensagem da própria Helena: parabéns, Larissa. A entrevista teve impacto positivo. O advogado deles entrou em contato propondo um acordo de encerramento. Meu coração acelerou.
E o que querem? Perguntei. Eles desistem da ação se você também desistir da contrademanda. Sem dinheiro de um lado nem de outro. Pensei por longos minutos. Era tentador encerrar tudo, mas a ferida ainda estava aberta. Quero pensar. Respondi. Naquela noite, o telefone tocou. Era meu pai. Larissa, é o seu pai. Sei que você está magoada, mas não dá para continuar assim. Agora quer conversar? Depois de me chamar de fardo inútil em um áudio? Eu estava de cabeça quente. Sua mãe também. Nós erramos, mas você foi longe demais. Eu só me defendi. E acha que destruir a reputação da própria família é se defender? Eu não destruí nada, pai. Só tirei o verniz da mentira. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então soltou, em tom ríspido: sua mãe está doente, sabia? Mal come, mal dorme. Você conseguiu o que queria. Senti o estômago virar. Eu nunca quis isso. Só quis respeito. Então prova que ainda tem coração. Aceita o acordo. Desliguei sem responder. Naquela noite, fiquei encarando o teto, tentando entender o que ainda me prendia àquela dor. Parte de mim queria seguir em frente, esquecer tudo, mas outra parte gritava que abrir mão seria permitir que a injustiça vencesse mais uma vez. 2 dias depois, a audiência foi marcada. Quando entrei na sala, meus pais já estavam lá. Minha mãe de cabeça baixa, o rosto abatido, meu pai, rígido como sempre. Bruna não apareceu. Helena se sentou ao meu lado, confiante. O juiz iniciou a sessão e pediu que tentássemos um acordo antes de seguir. Dr. Álvaro, o advogado deles, se levantou. Senhor juiz, meus clientes reconhecem que houve excesso, mas desejam encerrar o conflito. Eles propõem que ambas as partes retirem as ações. Helena olhou para mim. Larissa, a decisão é sua. Por alguns segundos, tudo ficou mudo. Eu via meus pais à frente, não como figuras de autoridade, mas como 2 estranhos tentando apagar o próprio rastro. Finalmente, respirei fundo e respondi: aceito o acordo. Mas quero deixar claro, perdão não é esquecimento. O juiz concordou e encerrou a audiência. Saí da sala com um peso misto de alívio e melancolia. A guerra havia terminado, mas o campo de batalha ainda existia dentro de mim. Eu só não imaginava que, mesmo depois de tudo, a vida ainda me reservava o desfecho mais inesperado de todos. Naquela tarde, saí do fórum com o coração disparado. O sol parecia mais forte do que o normal, como se o mundo estivesse me testando. Respirei fundo e olhei para o céu. Pela primeira vez em muito tempo, eu não devia nada a ninguém. Nem aluguel, nem explicações, nem amor comprado. Tudo que eu tinha feito estava pago, inclusive a paz que agora me custava tanto entender. Nos dias seguintes, o silêncio da minha família se tornou absoluto. Nenhum áudio, nenhuma ligação, nada. Era como se eu tivesse morrido para eles. E, de certa forma, talvez tivesse. Porque a Larissa que aceitava tudo em nome da família realmente havia morrido ali, naquela audiência. Voltar para o trabalho foi como recomeçar do zero. Meus colegas, que haviam acompanhado a história pelos jornais e redes sociais, me olhavam com um misto de curiosidade e respeito. Um deles, o Renato, aproximou-se um dia no café da empresa. Larissa, posso te dizer uma coisa? Você foi corajosa. Muita gente teria se calado para manter a aparência. Sorri, tímida. Às vezes, o silêncio custa mais caro do que a briga. Ele riu e me ofereceu café. Aquilo parecia banal, mas foi o primeiro gesto de normalidade que recebi em meses. A vida começou a encontrar ritmo novamente. Eu reorganizei minhas finanças, troquei de apartamento e, pela primeira vez, comecei a guardar dinheiro para algo meu, uma casa pequena, com varanda e plantas, nada luxuoso. O simples fato de economizar por mim, e não pelos outros, já me fazia sentir inteira. Mas a vida ainda guardava resquícios do passado. Numa sexta-feira à tarde, recebi uma mensagem inesperada de Bruna. Oi, mana.
Sei que você não quer mais contato, mas achei que devia te avisar. Papai teve um infarto leve. Está em observação. Mamãe está com ele. Fiquei parada olhando para a tela por longos minutos. Meu coração acelerou, não de saudade, mas de confusão. Parte de mim queria ir até o hospital, outra parte lembrava de cada palavra cruel. No fim, escrevi apenas: espero que ele fique bem. Ela respondeu com um simples obrigada e nada mais. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar. Não era culpa, mas um é contigo que insistia em me visitar. Até que, no domingo, decidi dar uma volta. Passei em frente ao hospital sem intenção de entrar. Foi então que vi minha mãe sentada no banco do jardim, cabisbaixa, segurando uma garrafa d'água. Parei do outro lado da rua. Por um instante, nossos olhos se cruzaram. Ela parecia menor, cansada, como se o tempo tivesse finalmente cobrado a arrogância que sempre usou como escudo. Não a atravessei. Não era minha função consertar o que ela quebrou. Continuei andando, deixando o vento levar o resto da lembrança. Naquela noite, escrevi no meu diário que algo que a terapia me ensinara a fazer: perdoar não é esquecer. É soltar o peso de carregar o erro dos outros. O tempo passou, e a ferida virou cicatriz. Recebi uma promoção no trabalho e comecei a viajar aos fins de semana. Conheci pessoas novas, fiz amigos, e um dia, sem planejar, acabei me apaixonando. Renato, o colega que me oferecera café, se tornou uma presença constante, discreta, gentil, paciente com minhas hesitações. Ele não perguntava sobre o passado, apenas respeitava o espaço que eu precisava. Certa noite, enquanto jantávamos, ele perguntou: você ainda fala com seus pais? Não. Respondi. E, sinceramente, acho que nunca mais vou falar. Dói? Menos do que antes. Acho que o que mais doía era tentar ser amada por quem nunca soube amar. Agora, eu só existo, e isso basta. Ele segurou minha mão. Às vezes, a liberdade vem disfarçada de solidão. Concordei, com um nó na garganta. Meses depois, recebi um envelope em casa. Era uma carta, escrita à mão, endereçada por Marisa Santos. Minha mãe. O papel tremia nas minhas mãos enquanto eu lia: Larissa, não sei se você vai ler, mas preciso tentar. Seu pai está se recuperando. Ele me pediu para te escrever. Disse que sente falta de você. Eu também. Não quero justificar o que fizemos. Fui arrogante, ingrata e cruel. Achei que rir de você me deixava no controle, mas perdi tudo. Queria te ver, nem que fosse por 5 minutos. Se não quiser, vou entender. Mamãe. Li e reli dezenas de vezes. Nenhuma lágrima caiu. Eu só sentia um vazio tranquilo, uma aceitação estranha. Naquela noite, guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Nem raiva, nem perdão. Só um fim sereno. Com o tempo, as notícias sobre eles foram ficando cada vez mais distantes. Soube, por Bruna, que haviam se mudado para o interior, vivendo de forma simples. Ela própria começou a trabalhar e, de vez em quando, mandava mensagens neutras, sem feridas nem afeto. E eu deixava assim. O silêncio entre nós era, paradoxalmente, o maior sinal de paz que já tivemos. Hoje, olhando pela janela do meu novo apartamento, percebo o quanto mudei. A mulher que um dia foi chamada de vaca leiteira finalmente aprendeu a guardar o próprio leite, o próprio valor, o próprio amor. Não vivo com raiva, mas também não vivo para agradar. Às vezes, o preço da liberdade é alto. Eu paguei o meu em parcelas de 4 anos, mês após mês, acreditando que amor era dívida. Agora sei, amor não se cobra, nem se compra, se merece. E depois de tudo, a única conta que restou foi a que eu fiz comigo mesma. E, dessa vez, ela finalmente fechou no azul. Se você chegou até aqui, me conta, você teria coragem de fazer o mesmo que a Larissa fez? Teria força para se afastar da própria família depois de descobrir tantas humilhações?
Quero muito saber sua opinião, escreva nos comentários o que você faria nessa situação. Aproveita e me diz também de qual cidade você está assistindo este vídeo, para eu deixar um coração no seu comentário. Se essa história te emocionou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de coragem e superação. Histórias como essa mostram que, às vezes, dizer basta é o primeiro passo para se reencontrar. Então, comenta aí, você teria a mesma atitude da filha? Quero ver seu comentário aqui embaixo.